Mas você faz aqueles exames periódicos? Mulher principalmente, a gente vai ao ginecologista, tem que cuidar. Tem mulheres que precisam ir a cada 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, isso depende de cada caso. Mas às vezes as pessoas vão deixando isso e aí vem aquela doença. E o brasileiro acaba acontecendo isso, a gente não tem a mania de prevenir antes. Por isso que hoje o Você Bonita vai falar sobre isso, a gente vai falar do check-up feminino e quem vai conversar com a gente é o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Bem? Não, é muito importante a gente falar sobre isso, porque assim... É o que eu estava falando, os brasileiros, principalmente as mulheres, não têm o costume de ir com frequência. Acha que, não, eu sou muito novinha, não preciso ir todo ano. E não é verdade. Dizem, e o senhor mesmo pode, né, constatar isso para mim, que desde até antes, a menina virgem, ela precisa, desde o primeiro ciclo menstrual, ela precisa começar a ir ao ginecologista, não é isso? É isso mesmo. Na verdade, muita gente pensa que só tem que procurar o ginecologista ou quando começa a vida sexual ativa ou quando tem algum problema ginecológico. Na verdade, o ideal é quando a mulher teve a primeira menstruação, a partir desse momento que ela já comece a acompanhar com o ginecologista periodicamente. Muitas vezes até um pouco antes. Se a menina estiver demorando um pouco para menstruar, para saber se tem algum distúrbio que está atrasando essa primeira menstruação dela. Até ia perguntar isso para o senhor, que idade mais ou menos é o normal para a mulher menstruar? Normalmente, 12 a 14 anos é a média que ocorre. É que normalmente anda acontecendo de ser antes, e isso causa algum problema no futuro para a menina? Depende muito de como é esse ciclo. Muitas vezes meninas que menstruam um pouquinho antes, ela tende a entrar na menopausa também um pouquinho antes. Entendi. Então ela pode, se ela menstruou com 10 anos, por exemplo, a tendência é ela aos 45, 47 anos está entrando na menopausa. Então o período reprodutivo dela vai ser o mesmo da mulher que menstruou com 14 anos e que entrou na menopausa em torno dos 50. Tá, agora não é para assustar, nós falamos que você precisa ir, mesmo você que é virgem, pedir para sua mãe levar você. Tem exames que dá para fazer normalmente mesmo a menina sendo virgem. Sim, o principal exame preventivo que nós temos, o Papa Nicolau, né, que é chamado de colpocitologia oncótica, né, pelos médicos, esse exame pode ser feito por mulheres virgens. Entendi. Existem espéculos vaginais, aquele bico de pato que o ginecologista usa, tem específicos para acolher o Papa Nicolau de mulheres virgens. É diferente. É diferente, são específicos. Entendi. Agora me explica o Papa Nicolau, por que é tão importante a mulher fazer anual ou a cada 6 meses? Na verdade, a gente costuma dizer assim, hoje em dia só morre de câncer de colo de útero quem quer. Porque com o preventivo você consegue detectar a lesão muito precocemente, muito no início da formação do câncer, e você consegue praticamente 100% de tratamento. Então, o Papa Nicolau ele é especificamente para câncer de colo de útero, a prevenção, o rastreamento do câncer de colo de útero e também do câncer de vagina. Então, uma curiosidade, muitas mulheres que tiraram o útero, que fizeram a retirada do útero por miomas ou por qualquer problema, acham que não precisam mais fazer o Papa Nicolau. Isso não é verdade. Isso não procede. Ela deve fazer o Papa Nicolau porque ela vai estar conseguindo rastrear os cânceres de vagina também. Entendi. Não, que é muito importante. É extremamente importante. E além do Papa Nicolau, nós temos a colposcopia, que aí é feito caso o colo do útero tenha alguma alteração. Isso. Normalmente, se no Papa Nicolau nós detectamos alguma alteração, ou mesmo que a olho nu, o ginecologista consiga observar alguma lesão no colo do útero, sangrante, alguma coisa do tipo, ele encaminha para se fazer a colposcopia e na colposcopia é passado um corante no colo do útero e onde a região não ficar corada, significa que ali há uma lesão. E o médico faz uma biópsia para uma análise no microscópio daquela lesão para saber se é ligada a câncer ou não. Tá. E tudo isso a título de curiosidade, é lógico, muitas mulheres já passaram por isso, faz parte da nossa vida, não tem jeito, todas as mulheres já fizeram Papa Nicolau, colposcopia, acontece e é bom. Você estava falando ano a ano, que é interessante, dependendo do caso. Uma vez ao ano, Papa Nicolau. Sim, uma vez ao ano. E, se necessário, complemento com a colposcopia. E a mamografia, a partir de que idade é interessante fazer? Normalmente, a mamografia ela é um rastreamento que nós fazemos a partir dos 40 anos, anualmente, ou se a mulher tiver algum histórico pessoal ou de algum parente próximo, como mãe ou irmã, com histórico de câncer de mama, a partir dos 35. Ou até nódulo comum, benigno, se tiver, mesmo assim, é bom. O nódulo benigno ele é um câncer benigno. Sim. Ele é uma patologia de mama, uma doença de mama que tem que ser rastreada. Tá certo. Então tem que fazer, nós temos até aqui essa mama, na verdade, é para a gente demonstrar vocês. muitas vezes a mamografia, que é onde é feita a compressão da mama no aparelho, para poder demonstrar se há alguma lesão ou não. E também para demonstrar muitas vezes que a mulher deve fazer o autoexame. É isso que eu ia perguntar para você, porque normalmente eles pressionam bastante. Em casa, como que é feito? Então, o autoexame a mulher deve fazer pelo menos uma vez por semana,
no banho, ela coloca uma mão atrás da cabeça e com a outra mão ela vai palpar a mama todo o redor. Inicialmente com a mão espalmada, para detectar lesões mais grosseiras e posteriormente dedilhando toda a mama para ver se ela detecta alguma coisa. Qual a importância disso? É a mulher conhecer a arquitetura da mama dela. Porque ela reconhecendo a arquitetura, ela vai saber, bom, aqui minha mama é um pouquinho mais endurecida, aqui é mais molinha. Se dali para frente ela notar alguma coisa diferente, ela vai ser a primeira a procurar o ginecologista. Então ela vai conseguir detectar muito mais precocemente alguma lesão. De quanto em quanto tempo eu posso fazer, doutor, o autoexame? Uma vez por semana. Uma vez por semana. E super importante, no final do autoexame, fazer uma pequena expressão do mamilo, para ver se sai alguma secreção. A secreção às vezes pode ser transparente, às vezes cor de sangue, às vezes coloração de leite. Isso pode muitas vezes indicar ou alguma doença de mama ou às vezes algum distúrbio hormonal. Entendi. Nossa, muito interessante mesmo. Eu estava vendo também sobre o ultrassom vaginal, que muita gente acaba fazendo o Papa Nicolau. Só é feito se o ginecologista vê que é necessário? O ultrassom não, ele deve ser um exame de rotina também. De rotina também normalmente, tem que ser incluído. Uma vez ao ano, quando nós fazemos o check-up ginecológico, o ultrassom é pedido. Mas você sabe que isso normalmente não acontece, que passam só o Papa Nicolau, a gente não entende por quê. Às vezes você vai até pedir para o doutor, por favor, passe o ultrassom vaginal. E aí a pessoa pode se sentir um pouco ofendida. Na verdade, é super importante o ultrassom, porque ele detecta algumas lesões, tanto malignas como benignas também, como um mioma, por exemplo. E às vezes a mulher está com uma irregularidade menstrual, a menstruação não está direitinho, está sangrando fora do ciclo e pode ser um mioma a causa. Então, entendi. Com esse ultrassom transvaginal, nós conseguimos detectar. A gente estava falando do ultrassom vaginal. Isso. Tem que ser de rotina, só recapitulando. O ideal é que seja de rotina, e se a mulher tiver alguns sintomas, sai dessa rotina e procure seu médico para fazer imediatamente, para saber o que está acontecendo. Porque é o único exame, único não, mas o mais simples dos exames que nós conseguimos visualizar o útero dentro do abdômen. Entendi. Ali você tem até uma demonstração. Isso, aqui é um útero com algumas patologias, com algumas doenças. Então nós temos a ilustração de um mioma uterino aqui dentro. Aqui a endometriose, nesse outro canto. Os pólipos de colo de útero. Aqui o pólipo de dentro do útero. Que são fatores que podem acontecer o quê? Um sangramento irregular. Podem dar à mulher um sangramento irregular, ela acha muitas vezes que é um distúrbio hormonal e não é. É alguma coisa dentro do útero que está fazendo com que ela sangre irregularmente. E muitas vezes, eu não sei, me ajuda, eu que sou extremamente leiga, por isso que a gente tem um doutor aqui. No Papa Nicolau você tem aquela visão só do colo. Somente desta parte aqui, que é o colo do útero. Aí por isso que a necessidade do ultrassom, né? O ultrassom, na verdade, vai me mostrar a arquitetura do útero. Mas ele mostra a parte interna também? Interna e externa. Por isso que precisa ter, gente. Não dá só para fazer uma coisa, eu tô bem e já tirar, né? Aquela dor de cabeça, falar, será que eu tô com alguma coisa? Então, exija para o seu ginecologista, que é muito importante. Eu estava lendo aqui sobre densitometria óssea. Eu nunca tinha ouvido falar. A densitometria óssea é um exame feito principalmente em mulheres menopausadas de rotina. Ele pode ser feito antes, se houver sintomas que levem a pedir esse exame. Porém, de rotina em mulheres menopausadas. Ele é quem detecta a osteoporose e a chamada osteopenia, que é a diminuição de cálcio no osso e que aumenta a porosidade do osso, levando a mais fraturas. Ou seja, a mulher, uma pequena queda pode levar a uma fratura de fêmur. Então, esse exame detecta essa maior porosidade do osso e aí o ginecologista vai poder fazer essa reposição de cálcio e melhorar essa qualidade do osso da paciente. Claro. E a gente está falando de check-up no sentido geral. E o hemograma, hein? Muita gente fala, eu vou deixando também para lá. Imagina, você não faz os exames específicos, quem dirá um hemograma normal. Você tem que ver como que estão ali, como que vai funcionar, como está funcionando o seu organismo, para entender, porque às vezes uma irregularidade pode dar uma dor de cabeça lá no futuro que só vendo, né, sim, o hemograma é um exame de sangue, um dos mais básicos que nós temos, que detecta a quantidade de glóbulos brancos, de glóbulos vermelhos, como é que estão as defesas do organismo, as plaquetas, ou seja, as principais células do organismo. Então, através dele, nós conseguimos detectar se há alguma patologia, se tem alguma coisa errada com o organismo da paciente ou não. Eu tenho várias perguntas aqui para fazer para você, porque a gente joga lá na internet e vem um monte de exames, você fala, não, esse eu não fiz, eu preciso ver. E é bom ver, é bom a gente ser curiosa também e consultar sempre o doutor. Sorologia. As sorologias, na verdade, são marcadores para doenças infecto-contagiosas. HIV, sífilis, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, ou seja, inúmeras patologias, hepatites. De rotina, ela é feita em mulheres grávidas.
isso de rotina. Porém, pelo menos uma vez na vida, a pessoa precisa fazer as sorologias, ou de tempos em tempos, a cada 5 anos, ou a cada 10 anos, ou antes de um casamento, o casal fazer as sorologias, para demonstrar que ambos têm uma saúde boa, para poder ter uma relação, muitas vezes, desprotegida. Então, é bem importante esses exames, mas não é feito de rotina anualmente, como os demais que nós falamos. Não, a cada 10 anos, enfim. Exatamente. Você vê pela troca de parceiro, enfim. Exatamente. E a importância da urocultura? A urocultura também não é um exame de rotina na mulher normal. Ela é de rotina também na gestante. Para que ela serve? Normalmente a mulher que tem uma infecção de urina de repetição, tem muitas infecções de urina, 5, 6 episódios ao longo de um ano. Nós fazemos a urocultura porque a urocultura vai me determinar qual é aquela bactéria específica que está dando essa cistite, essa infecção de urina na paciente. Muitas vezes o antibiótico que nós estamos usando não está sendo o adequado. Então, nós colhemos a urina, ela vai para uma cultura, numa lâmina, olhada ao microscópio, a bactéria é identificada e já vem o chamado antibiograma junto. Ou seja, já me vem impresso no papel a quais antibióticos aquela bactéria é sensível. Então, já vou tratar especificamente aquela bactéria com antibiótico, na qual eu tenho certeza que eu vou matá-la. Coisa boa. E já vai direto ali, já vai direto ao ponto. Isso é muito bom. Eu só para encerrar aqui, eu ia fazer uma pergunta que eu estava vendo uma discussão na internet, as pessoas falando, quem contraiu o HPV, depois disso não cuidando, depois de quanto tempo a pessoa pode evoluir para um câncer? Normalmente, se ela tem o HPV, tem as lesões, ou seja, aquelas lesões vegetantes, aquelas verruguinhas genitais, e ela não trata, dentro, em média, de 10 anos, ela pode desenvolver o câncer de colo de útero. Que é muito difícil. Também estava vendo que uma pesquisa falou que 98% das mulheres acabaram tendo contato com o HPV, e quem não teve vai ter ainda algum dia, porque pode contrair de várias maneiras, até um banheiro público que você vai ali usar, você pode contrair, não é isso? Pode contrair o HPV não só pela relação sexual, e não necessariamente por ela ter o HPV, ela vai ter a doença manifestada. Ela pode ser portadora do vírus, mas não manifestar a doença com lesão na vulva, na vagina, que nesse período ela não transmite. Ela só transmite quando ela tem lesão ativa no momento, aquela verruguinha na vagina. E não só a mulher, como os homens também podem ter. Também, sem sombra de dúvidas, tanto no homem quanto na mulher. Sim, sim. Não, muito interessante. Obrigada por tirar todas essas dúvidas. Só mais uma questão que eu tenho aqui, a dúvida que eu passei batida, eu falei, é importante, ultrassom mamário. Tem tempo, eu tô achando que a gente não tinha tempo, estava vendo o relógio ali, tá tranquilo, a gente tem tempo. Ultrassom mamário, fala pra gente a importância do ultrassom. Eu vi que você trouxe também uma ilustração aqui pra gente ver a parte interna, né? Isso. Essa mama, na verdade, ela mostra algumas doenças que a mama pode ter. Então, por exemplo, os cistos mamários, os nódulos de mama, o carcinoma, que é o câncer de mama. Então, essa mama ela demonstra algumas patologias que a mama pode apresentar. Isso. E que a mamografia e o ultrassom de mama são importantes no rastreamento. Na verdade, o ultrassom de mamas ele acaba servindo como um complemento à mamografia. Pois algumas lesões que a mamografia identifica, ela não identifica a ultrassom e vice-versa. Por exemplo, os cistos de mama são melhores visualizados no ultrassom do que na mamografia. Já os nódulos e os cânceres de mama são melhores vistos na mamografia e não ao ultrassom. Então, um exame é complementar ao outro. Sempre que o médico pede a mamografia, ele deve pedir também a ultrassonografia mamária para fazer um complemento e poder chegar ao diagnóstico correto. E só recapitulando, a partir de que idade? A gente falou no começo, mas já passou... A partir dos 40 anos anualmente, se houver histórico familiar ou pessoal de doença mamária, a partir dos 35. E tem gente que na hora de fazer o autoexame que a gente estava falando, se confunde com as glândulas mamárias que ficam mais enrijecidas por conta de um período menstrual, eu não sei. Como identificar mesmo? Na verdade, não só as glândulas, como também os linfonodos, né? Os linfonodos que tem na região da axila, principalmente, que às vezes uma pequena gripe pode fazer com que eles aumentem de volume e pode confundir com o nódulo de mama. Por isso é importante a mulher conhecer a própria mama, porque o nódulo de mama, ele não regride. Se apareceu o carocinho, você viu que está resfriado, aguarde. Passou esse resfriado, veja se ele permanece. Se ele regrediu, desapareceu, porque não era nódulo, era só um gânglio. Chamado de linfonodo. Então, nós temos que conhecer a arquitetura da mama, para saber, bom, aqui é um pouquinho mais endurecido, aqui é minha glândula mamária.
aquilo vai estar sempre ali presente. Se ele espessar de tamanho, aumentar de volume, alguma coisa está errada, é preocupante. Procurar o ginecologista. E voltando ainda a falar, eu estava vendo também muita discussão. É interessante isso, que hoje a gente tem essa internet, que as pessoas escrevem, que querem liberdade de expressão, isso existe, as pessoas falando dos anticoncepcionais. E muita gente toma errado e acha que está tomando certo. Qual é a forma correta de tomar depois do período menstrual? Qual é o dia certo que começa? O senhor poderia ensinar para a gente? Na verdade, o anticoncepcional, o contraceptivo oral, digamos assim, que é a pílula, que é o mais difundido, ela tem que ser tomada todos os dias, de preferência no mesmo horário, para ter a eficiência garantida. Tá. Hoje em dia, uma falha de um anticoncepcional oral, se tomado direitinho, ele é de 0,3% de falha, é pequeno. É pouco. Só que a gente verifica que no uso habitual das mulheres, elas acabam tendo uma falha de em torno de quase 10%, que é muito. É muita coisa. Por quê? Porque não toma direito. Ou não toma direito, não toma no horário, ou toma medicamentos juntos, medicamentos para emagrecer, bebidas alcoólicas. Isso altera? Tudo isso altera a eficiência, a eficácia desse anticoncepcional. Primeira vez que vai tomar, nunca tomou na vida, o ginecologista indicou para começar, vai ser no dia que ela descer a menstruação pela primeira vez. Muitas pessoas... Sujou a calcinha, é o dia de tomar a primeira pílula. Muitas pessoas tomam depois que a menstruação acaba. Não, tá errado. A primeira pílula, quando vai iniciar pela primeira vez na vida o anticoncepcional, no dia que menstruou. Dali para frente, se ela for de 21 pílulas, por exemplo, a mulher vai tomar 21, vai fazer a pausa de 7 dias e volta a tomar no 8º dia, independente de estar sangrando ou não, para ela poder regularizar esse ciclo menstrual dela. E o mais importante, anticoncepcional, a mulher tem que tomar somente quando o ginecologista receita, porque é muito comum ela falar assim, minha amiga está tomando e se deu bem com essa pílula, então vou tomar a pílula igual. Não, hoje a gente vive num meio que é um boca a boca, as pessoas ficam indicando medicamento e aí você se automedica e não sabe a reação ali. Nem sempre o anticoncepcional que fez bem para sua colega vai fazer bem para você. Aliás, precisa ver se há alguma contraindicação. Tem mulheres que você der o anticoncepcional, ela aumenta o risco de tromboses, de doenças mamárias, então tem que tomar cuidado. Tem que procurar o ginecologista antes de se automedicar, pelo amor de Deus. Eu acabei falando dos anticoncepcionais porque tem tudo a ver com o que a gente está falando e também tem os mitos que muitas pessoas falam. Eu estou tomando um determinado anticoncepcional por mais de 10 anos. É verdade que se eu parar um mês mesmo assim eu não engravido? Engravida. Engravida, não vem com essa história. Se esquecer uma única pílula, pode engravidar. Pode engravidar. O que acontece, muitas mulheres ficam um longo tempo tomando e o anticoncepcional, uma grande parte desses hormônios pode se acumular em células de gordura. Então a mulher para de tomar e durante ainda um certo período ela fica protegida da gravidez porque ela vai estar liberando esses hormônios que estão nas células gordurosas dela. Mas não é regra. Se a mulher esquecer uma única pílula durante o ciclo, ela já aumenta muito a chance dela engravidar. Depende de cada organismo. Depende de cada organismo. E tem pessoas que tomam por muitos anos e falam, não, agora eu quero engravidar, parei, e demora. Tem pessoas que levam 2 a 3 anos para engravidar. Por que será que isso acontece? Na verdade, isso é um mito. Muita gente acha que tem a ver que tomou durante muitos anos e não vai ficar infértil. Não é verdade. Muitas vezes a mulher começou a tomar a pílula com 18 anos, ela nem sonhava em querer engravidar. Ela tomou por 10 anos, chegou com 28 anos, ela quis engravidar e não consegue. Na verdade, ela já tinha uma infertilidade aos 18 que ela nem sabia. Não sabia, né? E vai querer atribuir isso ao uso do anticoncepcional, o que não é uma realidade. Até aproveitar, vou mandar um beijo para Juliana, que descobriu que está grávida. Um beijo para você. Essa levou 3 anos para engravidar. Acho que até mais, viu? Eu estou jogando aqui 3 anos, mas é mais ou menos isso. Imagina, 3 anos, aquela ânsia e achando que era o anticoncepcional. Às vezes a própria ansiedade dificulta a gravidez, porque você libera uma série de hormônios, você modifica o pH da vagina e quando tem a relação sexual, esse pH ele fica muito hostil ao espermatozoide, mata o espermatozoide e não consegue a gravidez. Doutor Domingos, dá uma mensagem final para os nossos telespectadores, para se cuidar mais, uma palavra-chave assim. Eu acho que a palavra-chave é, hoje só morre de câncer de colo de útero quem quer. O exame preventivo está aí, é para ser feito anualmente, existe nas redes públicas e nas redes privadas, então a mulher deve se cuidar e fazer o preventivo anualmente, não pode deixar passar, porque se ficar às vezes 2, 3 anos, esse câncer de colo de útero pode ter aparecido, pode disseminar e aí pode não haver mais cura, infelizmente. Doutor Domingos, muito obrigada. O site é www.domingosmantelli.com.br. É isso ou é Doutor Domingos Mantelli? Doutor Domingos Mantelli. É o Facebook. Então o Facebook é Doutor Domingos Mantelli. É só manter cuidado. Adorei, muito bom. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, esclareceu demais. Eu muito que agradeço. bom. Obrigada. Até a próxima.